Agora eu entendi a profecia. Como assim, Saião? Pois é, hoje a gente vai falar sobre isso porque tem tanta gente falando tanta coisa sobre profecia, seja de noite, seja de dia, e a gente precisa entender o que a palavra de vida nos diz. Então acompanhe conosco o livro de Joel, vamos ler trechos do capítulo 1 e 2 e falar sobre esse tema que é tão relevante e tão importante. Não se esqueça, olha, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, seja você também um parceiro da IBNU, essa comunidade saudável para um mundo melhor. Vamos agora dar atenção ao que a palavra de Deus tem para o nosso ensino, nosso aprendizado na caminhada da vida à luz do que Deus nos revela. E hoje eu queria falar sobre um tema muito interessante. O título da nossa reflexão vai ser Só Agora Entendi a Profecia. Esse tema é importante porque estamos em um momento assim, se aproximando, do final do ano, começo do ano novo, e aí nós podemos chamar assim, vários palpiteiros, de diversos tipos que vão dizer, não só interpretar o que aconteceu, mas tentar dizer o que irá acontecer. E aliás, esse caminho de tentar, vamos dizer, ser profeta no sentido popular do termo, nem sempre está alinhado com o conhecimento da profecia autêntica bíblica. Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre isso, e para isso eu queria convidar você a ler o profeta Joel comigo. O profeta Joel, começando, a gente vai ler vários textos de Joel, mas começando com o capítulo 1, no verso 1 até o verso 7, nós lemos o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem, lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa, arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Uau! O que é que está acontecendo aqui? Como é que a gente entende a profecia de Joel? O livro de Joel é considerado, dentre outros 12 livros, um livro dos profetas menores no Antigo Testamento. E a gente tem lá, Oséias, Joel, Amós, depois Obadias, então está lá no começo dos chamados profetas menores. Os estudiosos, não têm muita informação, O nome de Joel quer dizer que o Eterno é Deus, e ele apenas é apresentado como filho de Petuel. Alguns acham que essa referência desse texto pode ter a ver com o que aconteceu no século 9 ou 8 a.C., e outros acham que isso é um pouquinho depois, mas isso não vem ao caso, É um profeta que envolve aí particularmente o que tem a ver com uma realidade que chama atenção. Eles estão enfrentando, aqui na antiga realidade do reino de Judá, uma praga de gafanhotos. Então, acho que a primeira coisa que talvez a gente precisa pensar quando a gente fala em profecia, a profecia bíblica é a palavra divina que funciona como intérprete da história daquilo que está acontecendo. Então, a primeira coisa que chama a atenção é que profecia nem sempre é uma palavra que diz respeito ao futuro. É uma palavra divina que é motivada
pela ação do Espírito de Deus na vida do profeta para mostrar a realidade do ponto de vista, da perspectiva daquilo que vem do próprio Deus, que nem sempre está claro para o próprio povo. Então ele vai dizer, veja o que aconteceu. O que aconteceu é que houve uma praga de gafanhotos, e a gente ouve isso e fala, puxa, mas isso é alguma coisa importante, interessante? Pois é. Tente pensar comigo no mundo antigo, na vida difícil que as pessoas tinham e que eles precisam comer para sobreviver e tem ali a sua colheita anual. De repente, você tem um ataque que acontece em alguns lugares, especialmente em ambientes da Ásia e da África, uma nuvem de gafanhotos que vem e destrói toda a plantação. Inclusive, aqui você tem referência no verso 7 às videiras e também às figueiras. Que situação difícil, a sobrevivência do povo está ameaçada pela circunstância tão complicada que nós encontramos aí. Diante desse cenário, então, o que a gente vê? Deus está dizendo o seguinte, pessoal, as coisas que acontecem, particularmente na relação de Deus com o seu povo, não são soltas, não são sem razão de ser, elas não são por acaso. Então, Deus está permitindo e, de certa forma, também enviando um juízo sobre vocês que precisam entender coisas importantes na sua relação com Deus. E por isso Deus permite essa praga de gafanhotos. E é curioso porque tem 4 nomes de gafanhotos aqui. Você vê, como nós lemos, você tem o gafanhoto que é chamado de peregrino, depois devastador, depois devorador, e aliás o primeiro é o cortador, peregrino, devastador e devorador. Que é isso aí? Os estudiosos disputam e discutem até hoje o que são esses gafanhotos. Chegaram a sugerir que seriam 4 espécies diferentes, mas não é o caso. Parece que é melhor entender que esses são estágios de desenvolvimento do gafanhoto enquanto ele nasce, cresce, come a plantação ali, trazendo essa tragédia para o povo de Judá nesse contexto complicado. Então o que a gente começa a descobrir é que a profecia tem esse elemento de mostrar o que está acontecendo e por que está acontecendo. No caso de Judá, isso se tratava de uma repreensão da parte de Deus, que eles precisavam voltar atrás em uma série de situações da vida que levavam e como isso tinha que marcar a realidade lá. Então, na sequência, a gente vai poder ver o que aparece já no capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Então veja lá. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Então o intérprete da história, aqui no contexto desse livro e de outros, é o profeta. O profeta chama a atenção daquilo que está acontecendo porque as coisas não acontecem assim aleatoriamente. Existe a mão divina, quer seja de permissão, ou de juízo, ou de bênção, que está acontecendo. E aqui nós vemos que agora esse povo é chamado a voltar atrás. Esse retorno, isso que a tradição judaica até hoje chama de teshuvá, que é esse arrependimento, essa mudança. E aí ele engloba todo mundo. É muito forte a linguagem aqui. Inclusive, nós lemos do verso 12 ao 14 do capítulo 2, ele vai dizer, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Inclusive, é muito interessante, já começa aqui a aparecer o que a gente chama da crítica do cerimonialismo.
crítica da religiosidade não autêntica, porque ele diz: rasguem o coração e não as vestes. As vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Ou seja, o juízo divino pede que haja um retorno autêntico da vida das pessoas. Então a palavra da profecia, ela não tem tanto a intenção de adivinhar o futuro para nos ajudar a se preparar tendo as coisas debaixo do nosso controle. Ela mostra que aquilo que acontece tem a ver com a mão divina, e ela mostra para nós que são momentos de oportunidade de nós nos voltarmos para Deus com genuinidade e com verdadeira atitude de quem busca Deus. Porque a gente sabe, muitas vezes as pessoas até têm relações religiosas, relações desse perfil, mas ela não é autêntica, ela segue simplesmente um ritual, a pessoa faz porque todo mundo está fazendo, a pessoa faz sem uma convicção que brota de uma experiência verdadeira. Então, em vez de entender, por exemplo, uma praga dessa como uma coisa sem esperança, como algo que envolve o fim da linha, se vê como grande oportunidade de redefinir a caminhada na vida e de maneira autêntica e genuína. Por isso que, em vez de acontecer o que a gente sempre tinha, né, rasgar as vestes no sinal de luto e de lamento, a palavra aqui é de rasgar o coração. E aí é interessante como é que a palavra profética vai falar para nós aqui. Só agora a gente entende a profecia. Porque quando a gente ouve isso, a gente pensa assim, peraí, quer dizer que Deus é meio vingativo, Deus é meio assim, vamos dizer, meio que ciumento, e ele pega pesado com quem não está fazendo as coisas, então ele resolve meio prejudicar as pessoas, mas a ideia não é essa. Os descaminhos humanos, né, longe de Deus e da sua aliança e da sua orientação, eles são extremamente problemáticos e têm desdobramentos muito mais graves e sérios. Então o que acontece? Deus permite, aqui no caso, que a nação de Judá passe por essa experiência de teste deles entenderem de onde vem a subsistência e aquilo que garante a vida deles, e eles então, passando por isso, agora podem se voltar para Deus para emendarem os seus caminhos. E qual que é a expressão que chama muito a nossa atenção? Porque o Senhor é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e usa até essa linguagem interessante, antropomórfica, antropopática, né? Que Deus se arrepende, não envia o castigo, a desgraça, o mal, e ele pode voltar atrás toda essa expectativa. Então veja que o juízo divino não tem simplesmente a intenção condenatória, mas de recuperar a pessoa, de restaurar, de trazer de volta, de chamar a esse caminho de arrependimento, de sinceridade, de devoção, para reenquadrar corretamente a vida na direção em que ela deve estar. E aí o que acontece? A gente vai ver a sequência do texto quando olhamos o que vai aparecer em Joel 2, verso 18 em diante. Olha lá, atenção. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante, para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor, referência aos gafanhotos, o invasor que vem do norte, para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril. A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, né? Ou seja, uma parte cairia no Mar Morto e a outra parte cairia no Mar Mediterrâneo, e a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas, não tenha medo a terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas, não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, e a figueira, a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe
dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Uau, que coisa interessante e extraordinária. Nós vemos com clareza que o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Ou seja, a dinâmica da profecia tem toda essa intenção de ser uma palavra determinante da parte de Deus para nos levar a Ele de volta aos seus caminhos. Isso é importante por quê? Porque quando a gente ouve qualquer coisa que possa parecer com profecia, a gente deve sempre perguntar qual é a razão de ser, qual é o elemento motivador, o que dirige aquilo que está sendo apresentado com profecia. É achômetro, alguém tentando assim acertar alguma coisa em relação ao que vai acontecer? É algum processo manipulativo? Porque você sabe, se alguém disser para você assim, olha, eu tenho acesso diferenciado para conhecer o futuro, ou eu posso saber o que aconteceu na sua vida e dizer qual é a razão, você, num certo sentido, se você se entrega e acredita nessa pessoa, você fica à mercê do que ela vai dizer para você. Inclusive, eu conheci pessoas na minha vida que não faziam praticamente nada, a não ser que antes perguntassem a alguém que se apresentava como uma espécie de vaticinador da vida da pessoa para dizer se ela sai de casa hoje, se ela vai não sei para onde, se ela viaja para tal lugar. Uma coisa muito curiosa e muito diferente do que a gente tem na Bíblia. A gente deve perguntar se a motivação disso tem a ver com infundir medo e insegurança nas pessoas para tê-las à sua disposição e dirigi-las para onde você bem deseja. A gente deve perguntar se é uma tentativa da gente ter elementos que nos dão uma espécie de segurança, nem sempre fundamentada, para poder controlar o futuro. Eu me lembro dos discípulos de Jesus que queriam saber quando é que ele haveria de voltar, ou quando ele haveria de restaurar o reino a Israel. E a resposta de Jesus: não compete a vocês saber esse tipo de coisa. Quer dizer, essa própria ideia de que Jesus diz que volta em breve, mas ninguém sabe quando é que é esse breve, essa própria ideia de que Jesus vem e diz que o dia e a hora ninguém sabe, essa palavra clara de que ele vem como um ladrão, a ideia de que a vinda do Senhor é surpreendente, mostra exatamente que a profecia bíblica não tem sintonia com essa tentativa de antecipar uma possível agenda divina nos conformes humanos. E aí então a gente vê que a palavra que vem de Deus, ela tem esse objetivo de interpretar o que está acontecendo na história, estabelecer a relação disso com a aliança que o povo de Deus tem com ele e de trazer o povo de volta e de revelar a nós quem é o Deus que a gente serve. E aqui é muito interessante, especialmente quando a gente está no mundo antigo, a gente olha a realidade dos deuses das nações, deuses que exigiam sacrifícios humanos e coisas desse tipo. A gente vê essa coisa de que Deus é misericordioso, é bondoso, é compassivo, que Deus foi piedoso, né? Mostrou zelo e teve piedade com o seu povo, e aí nós vemos todo o detalhamento do que ele fez. E é interessante que ele diz: olha pessoal, vocês se voltaram para mim. A chamada, né, que o profeta Joel apresenta dá um desdobramento, ainda que o texto não detalhe, né, aí o como que foi esse arrependimento, fica implícito de que o povo
retorna para o Senhor. E aí o que acontece? Ele diz, olha, eu vou trazer para vocês o trigo, o vinho novo, o azeite, eu vou satisfazê-los plenamente, eu vou levar esse exército, que é interessante, que eu enviei, que veio, né, da parte norte e invadiu a terra, e vou lançá-los ou no deserto, no mar Mediterrâneo, no mar Morto, e assim vocês podem ver todo esse elemento. E é muito especial ver um detalhe nesse trecho aqui de Joel 2, quando ele diz o seguinte, né? Ele apresenta o discurso, a palavra para o povo de Judá, mas diz, não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre. E depois diz, não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando. Então veja que coisa interessante. Qual é a dificuldade que a gente tem que leva a gente a ser, vamos dizer assim, refém de possíveis falsas profecias? É exatamente esse senso de instabilidade que a gente imagina o seguinte, ó, será que Deus de fato está no controle das coisas? Será que Deus de fato é soberano o suficiente para ter as coisas no lugar? Como assim, se a gente está vendo os bichos destruindo a nossa lavoura e nós somos povo de Deus? Essa questão é subjacente a toda a discussão. E o que a gente observa aqui? Que se revela Deus soberano, Deus que tem o controle da história, o Deus que se apresenta como o Deus que quer nos trazer ao arrependimento, e o Deus que se mostra misericordioso, bondoso, com piedade suficiente para trazer de volta o povo. Mas para ampliar o horizonte, para entender quem Deus é, Deus conversa, olha que coisa, com a terra e com os animais. Isso chama atenção, porque a gente tem uma ideia, às vezes, de espiritualidade muito fechada, muito individualista, muito particularizada. E aí, quando a gente vê que esse agir bondoso e soberano de Deus não se restringe aos seres humanos ou ao povo da aliança, a gente vê que ele tem uma amplitude maior, até de perfil ecológico. Por isso, a bênção divina também se destina para a terra e se destina até os animais, que fazem parte dessa criação, desse domínio. Quer dizer, se você está achando que Deus de fato deixou escapar alguma coisa, que a gente tem que entrar lá, escondido no escritório divino, para ver se a gente olha alguma anotação na agenda para descobrir o que realmente está rolando, e tem que ver quem pode nos dizer como é que a gente deve conduzir, Deus tem tanto domínio da situação que o que está acontecendo está claro, conforme a profecia divina apresenta, e aquilo que envolve o agir restaurador de Deus envolve não só o controle da história, mas de toda a realidade da criação, incluindo a terra e os animais. Por isso é impressionante e extraordinário olhar o texto de Joel conforme nós lemos aqui. Mas olha só que coisa. Quando o texto vai crescendo para o final do capítulo 2, e aí nós vamos ver aqui a última parte do texto que vai chamar a nossa atenção, é o que vai aparecer agora a partir do verso 28. Atenção, veja lá comigo o que diz o texto. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Uau, que coisa impressionante! Nós temos um conceito nos profetas do Antigo Testamento que é um conceito muito interessante e importante, chamado o dia do Senhor. Quer dizer, o dia da intervenção divina, dessa visitação de Deus para
colocar as coisas no lugar. Isso vai aparecer, por exemplo, no livro de Amós. E aqui aparece também no livro de Joel. E esse dia do Senhor, muitas vezes, é esperado como um dia, inclusive, de julgamento. É o dia em que Deus vem, passar régua, colocar as coisas no lugar. Mas aqui é curioso, porque esse dia do Senhor, ele vem com um aspecto positivo que é extraordinário, até por causa da sequência do texto anterior, como nós lemos aqui, que Deus diz: eu vou compensar vocês por conta de tudo que vocês enfrentaram anteriormente. Deus vai mandar, inclusive, as chuvas de outono, da primavera, o povo vai celebrar, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis de vinho novo e de azeite, vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Pode ver que o negócio foi realmente muito sério. E aí ele vai fazer uma transição interessante, porque qual é o objetivo? O objetivo do texto não é discutir gafanhoto. O objetivo do texto não é simplesmente falar dessa realidade imediata do cenário que a gente tem aqui, é trabalhar a relação que nós precisamos ter diante de Deus. Por isso, a grande questão que surge é o seguinte: pessoal, vocês acham mesmo que esse Deus que se revelou misericordioso, bondoso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que se incomodou com o seu povo para trazê-lo de volta, você acha que a bênção de Deus é trigo, vinho e azeite? Você acha que de fato a questão é só o que a gente pode comprar na mercearia, no supermercado, aquilo que envolve a nossa despensa em casa cheia? Aí a coisa é muito maior e mais profunda. Então, Joel dá um salto. E esse salto, ele diz: depois disso derramarei do meu espírito. E é interessante, literalmente, o texto diz sobre toda a carne. Quer dizer, sobre todo tipo de pessoa. Por isso, corretamente, a versão NVI clássica tem sobre todos os povos. E aí ele diz: olha, pessoal, é o seguinte, sabe esse Deus que levanta os profetas, que mexe com pessoas para que elas falem a partir do poder e da inspiração do Espírito para reconectar essa relação com Deus de maneira adequada? Pois é, esse Deus que não só abençoa a gente com a mesa cheia, ele está preparando algo muito maior e mais profundo. E essa realidade tem a ver com o Espírito de Deus sobre todos, incluindo gente além de Judá. E aí, o que acontece? A gente não faz ideia. Na antiguidade, as pessoas imaginavam o seguinte: se alguém está numa posição religiosa especial, que essa pessoa, vamos dizer, tem um status superior. Então se imaginava que assim, os reis, os sacerdotes, as pessoas importantes, que elas tinham um acesso diferenciado a Deus. E por isso eles podiam falar em nome de Deus ou reinar ou governar em nome de Deus. Mas o povo comum não. O povo comum está meio afastado desse privilégio sacrossanto. O que acontece? Olha, a bênção de Deus que se apresenta aqui, ela tem um capítulo futuro extraordinário, que é o Espírito de Deus derramado sobre todo tipo de gente, agora sem distinção. É uma democratização de uma espiritualidade profunda que envolve todo tipo de pessoa. Por isso ele vai dizer coisas do tipo: olha, os seus filhos e suas filhas profetizarão. Isso quer dizer, envolvendo homens e mulheres, que nem sempre, na maior parte dos casos, não tinha uma relação adequada, equilibrada na sociedade. Nós temos uma predominância masculina nesse ambiente, e aqui o Espírito de Deus vai agir entre homens e mulheres. E os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Sociedade antiga, claro, toda a importância maior do ancião, da pessoa experimentada. Os jovens, inclusive na própria tradição judaica, demorava muito para alguém escutar alguém que era muito novo. Lembra Paulo falando para Timóteo lá no Novo Testamento: ninguém despreze o fato de você ser jovem? Pois é, olha só que
Sonhos e visões vão acompanhar velhos e jovens. Ou seja, o que Deus estabelece como bênção futura é para todo mundo. E por que isso é tão especial? Porque ele vai mais longe, diz, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Ou seja, Deus, na sua bondade tão extrema, ele está preparando uma bênção para esse povo que entendeu a necessidade de dependência, de relação com ele, de tal forma que ele diz, muito além da realidade do suprimento físico para o sustento de vocês. Esse agir do Espírito vai atingir, olha que coisa impressionante, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito, ou seja, até quem estava numa condição de escravo, até gente que naquela sociedade antiga nem tinha valor nenhum. Imagine você ouvir isso no tempo antigo, quando se imagina que o elemento ligado ao divino está presente só na elite, na subo da ordem social. Você ouviu dizer que o Espírito do Deus Criador, sustentador do universo, vai estar sobre também os servos e as servas. E aí você vai ver, então, que tamanho de poder que está aqui profetizado, e como você sabe, muitos de vocês já acompanharam esse texto, que aparece no livro de Atos, e que profetiza a vinda do Espírito que acontece no Pentecostes, que, aliás, é exatamente a festa da colheita, tem muito a ver com a bênção que aparece em Joel. E aí ele prossegue dizendo o seguinte: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Olha que coisa interessante. A gente está acostumado na nossa mentalidade, na nossa cultura moderna, especialmente no ambiente ocidental, a pensar numa linearidade cronológica. Ou seja, a gente quer botar uma tabela e botar uma coisa depois da outra, pensando que as profecias bíblicas sempre devem ser estudadas assim. Eu acho curioso, né, como tanta gente tenta assim, realmente estabelecer um cronograma e tentando colocar cada versículo no lugar. Olha como a profecia aparece. Aí eu entendi a profecia. A profecia ela aparece, digamos assim, no tempo de Deus, na visão de Deus. A gente nem sabe direito a data de quando foi escrito Joel, e isso não tem importância. Se tivesse, Deus nos teria deixado claro. E a gente não sabe quando é o tempo dessa profecia. Diz aqui para nós que quando, acontecer a vinda desse dia do Senhor, depois disso, é a expressão que aparece aqui, você vai ter esses elementos, o derramamento do Espírito e o sinal de que Deus de fato tem o controle sobre toda a ordem cósmica, aquilo que a gente chamaria hoje de ordem natural. E aí o que ele diz? Que vai haver, nesse momento da manifestação do dia do Senhor, maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça, sol e se tornando em trevas, lua em sangue, antes de chegar o grande e temível dia do Senhor, o dia do desfecho da história redentiva nas mãos do grande Senhor, Criador e Salvador. O que a gente percebe? Que essas coisas estão no eixo do tempo, hoje a gente pode dizer isso, deslocadas. Quer dizer, o derramamento do Espírito acontece no Pentecostes. E os sinais que envolvem o sol, a lua, são sinais que tudo indica posteriores, mais para frente. Mas na profecia eles estão juntos, porque a profecia não tem intenções cronológicas detalhadas. A figura da intervenção divina está junto. E, no entanto, ela se desdobra em elementos cronológicos distintos. Por que isso é importante? Porque Deus não nos deu a profecia com intenções de nos levar a um comportamento de adivinhador, com um comportamento que exatamente deixa de depender de Deus para tentar ter acesso à informação privilegiada e tentar colocar isso no eixo do tempo, como se a gente pudesse ter o controle sobre o que está fora da nossa alçada. O importante é saber quem Deus é,
como ele age e como esses momentos extraordinários do Deus soberano e tão bondoso e misericordioso estão estabelecidos na história. No demais, o nosso coração deve ficar tranquilo, estar em sintonia com uma espiritualidade autêntica e viver debaixo dessa diretriz de Deus sem ultrapassar elementos que o texto não quer que a gente prossiga nessa direção. E veja como a palavra profética, ela não quer só trazer a gente para perto de Deus, não quer só mostrar que ele perdoa e que ele é misericordioso, ela quer ampliar a nossa esperança. Veja o que é profecia. Agora eu entendo a profecia. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então é interessante que o texto vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quer dizer, vocês poderiam esperar de uma profecia um tom muito pesado para dizer, olha pessoal, e aquele que não entendeu bem a história dos gafanhotos, veja o que vai acontecer. Não é isso que aparece aqui. E a profecia amplia o horizonte, saindo dos limites de Judá para falar do que Deus vai fazer em toda a história humana. Capítulo 3 vai mostrar até uma controvérsia contra as nações que faz parte desse cenário como um todo. E aqui a gente vai ver esse elemento que se desdobra com muita força no contexto do Novo Testamento e, ao mesmo tempo, fala da realidade da época. Quando fala no Monte Sião, que é o monte do templo em Jerusalém, em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, aqueles que estão nesse momento difícil, que vão receber o livramento, aqueles a quem o Senhor chamar, colocando ponto final do capítulo nessa ação soberana, misericordiosa, bondosa e profunda da parte de Deus no controle da história. Portanto, nós devemos sim procurar ouvir, estudar e saber mais a respeito das profecias. Mas vamos lá, profecia não é simplesmente uma tentativa de adivinhação do futuro. Profecia não é uma leitura imediatista de certos textos para tentar construir cenários apocalípticos muito instáveis, especialmente diante de tantos textos com linguagem simbólica. Profecia não está marcada por uma realidade que se estabelece numa espécie de sequência cronológica para que a gente tenha um mapa na mão e saiba como é que a gente anda nesse cenário, como se a gente pudesse parar de depender de Deus, né? Por isso, o texto bíblico vai ser muito claro, né, que se o indivíduo soubesse quando o seu Senhor haveria de chegar, ele tentaria lidar com essa situação. Por isso, a palavra bíblica de convite para a nossa relação com o futuro tem a ver com o termo vigiar, prestar atenção, estar sintonizado diante daquilo que pode nos surpreender a qualquer momento. E o que a gente então deve dizer? A profecia, sim, nos ajuda a ver a história não do ponto de vista da derrota, não do ponto de vista de um suposto vencedor, não do ponto de vista meramente sociológico ou pelo olhar humano limitado, mas mostra a leitura da história da perspectiva do próprio Deus. A história diferente que o profeta enxerga traz a interpretação da realidade. Depois, apesar das coisas parecerem desconjuntadas e incompreensíveis, por mais que os eventos sejam tão estranhos e dolorosos, Deus sim está por trás deles e está agindo com o seu poder, a sua soberania, a sua direção. Quando Deus faz isso e ele traz essa palavra profética, ela tem a intenção de nos levar para perto do Deus da redenção. A ideia não é um simples juízo divino, mas um chamado ao arrependimento, à genuinidade, à verdadeira espiritualidade. E nós vamos ver que aquilo que a gente imagina que é bênção divina
E às vezes eu vejo pessoas alegres, puxa, Deus me deu um emprego novo, Deus me deu isso, puxa, agora eu consegui, olha, eu entrei na faculdade tal, não, eu terminei o curso X, eu consegui tal coisa, eu comprei um sítio, eu fiz isso, né? A gente vê tanta coisa e Deus diz, olha, vocês não fazem ideia, vocês que se acostumaram a só olhar o gafanhoto que corta tudo, quando a bênção de Deus chegar, qual é o tamanho, qual é a dimensão e até que ponto ela vai de maneira tão impressionante como nós vemos o desdobramento disso e parar no Pentecoste, na descida do Espírito Santo de modo especial. E, apesar de Deus ser soberano e decidir fazer as coisas e escolher os caminhos, é curioso e tão extraordinário ver que aquilo que aparece aqui envolve todo tipo de pessoa, independente de classe social. Enquanto muito do que a profecia popular passa pelo caminho de um elitismo de supostos gurus que têm acesso a informações ou visões diferenciadas, o texto bíblico caminha na direção de dizer, olha, sabe quem vai receber o Espírito? Os jovens e os idosos. Sabe quem? Os homens e as mulheres. Sabe quem? Escravos e escravas, servos e servas, porque esse é o derramamento da grande bênção de Deus, que hoje, através dessa palavra, quer abençoar a sua vida, abrir o seu coração para que você pense direito como é que está a sua relação com Deus. E o meu convite a você é, escute a profecia, beba da profecia e entre na bênção, porque a bênção de Deus simplesmente é grandiosa demais, não tem fim.